Acesso a um documento aqui, ó, que você vai acompanhar comigo. É um pedido que Letícia Camilo Laurindo fez à Secretaria de Administração Penitenciária para visitar o Luiz Antônio Garnica no CDP de Serra Azul. Você está acompanhando, o documento é do dia 25 de setembro, né? Ela fala que vivia uma relação com um médico que era casado com Larissa Rodrigues há mais de 6 meses. A gente lembra que a professora de Pilates morreu em março, portanto, há mais de 6 meses nesse período aí. Letícia é considerada pela polícia como pivô da separação de Luiz Garnica e Larissa. Em audiência essa semana, o que aconteceu? O casal negou que vivia em união estável e isso, então, não daria direito à Letícia de fazer visitas na prisão para o companheiro, né? Já que eles tinham essa união estável. A justiça quer saber se ela cometeu um crime, o crime de falsidade ideológica. O médico Luiz Garnica, ele está preso desde maio por suspeita de, junto com a mãe, né, Elizabeth Rabassa, envenenar a esposa. Ele nega envolvimento no crime, assim como Elizabeth. A gente não encontrou a defesa de Letícia Laurindo. Mas ainda sobre isso, a gente vai falar com o Gustavo Oliva para explicar para a gente agora como uma pessoa tem direito de visitar um preso. Gustavo, bom dia aí para você. A Letícia ainda não conseguiu entrar no CDP de Serra Azul ou conseguiu? Ainda não, viu, Bruna? Bom dia a você, bom dia a todos. Luiz Antônio Garnica está preso há mais ou menos 5 meses e até agora a Letícia não conseguiu entrar no CDP de Serra Azul para poder fazer essa visita. E ela tenta essa visita por meio desse documento que foi entregue à Secretaria de Administração Penitenciária, que é essa declaração de Amásia, onde ela diz que tem uma relação estável com Garnica há mais de 6 meses. Só que o que chama a atenção é justamente essa semana, tanto a Letícia quanto o Garnica disseram em audiência que eles não tinham uma relação estável, diferente desse documento que foi entregue em setembro para as autoridades, para a administração penitenciária. Para a gente entender como tudo isso funciona, eu converso ao vivo agora com Daniel Pacheco, ele que é professor de Direito da USP. Professor, quero começar te perguntando, no caso, quem tem o poder ou a autorização para visitar um parente ou alguém que esteja preso numa cadeia, por exemplo? Boa tarde, professor, e seja bem-vindo. Boa tarde, Gustavo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, a visita é um processo que é um pouco complicado, né? Então, sempre primeiro o preso indica, né, quem são as pessoas que vão fazer parte do rol de visitas. Então, a primeira coisa é isso. Ele é preso, é perguntar para ele quem seriam essas pessoas. Essas pessoas, em princípio, vão ser parentes até 2º grau, parentes próximos, né, filho, neto, irmãos, ou, né, cônjuge ou companheiro. Então, o que provavelmente aconteceu é que ele deve ter indicado a Letícia como companheira dele, né, para conseguir essa autorização para visita. Aí, na sequência, a penitenciária solicita essas pessoas que entregam uma documentação e para que seja feita a carteirinha, para que, enfim, aconteça a visita. E ele deve ter sido nesse contexto que foi feita essa declaração em que ela se diz Amásia dele. E entregando esses documentos e essa declaração, a penitenciária já autoriza instantaneamente a visita, professor? Como que funciona com relação até mesmo ao tempo para autorização? Nunca é muito rápido, né? Mas estando tudo em ordem, eles autorizam. Normalmente é uma questão assim, de alguns dias, né, ou poucas semanas, não costuma demorar muito. O importante é verificar se está em ordem, se a documentação toda foi entregue, se os requisitos legais estão preenchidos. Agora, professor, o que chama a atenção é que essa semana, durante a audiência, os dois, tanto a Letícia quanto o Garnica, disseram que não tinham uma relação estável, diferente desse documento, como nós mostramos aqui. Isso pode atrapalhar ou impedir a visita dela ao Garnica? Pode, né? Porque agora existe uma pergunta muito interessante que tem que ser respondida, né? O que está acontecendo? Porque aparentemente a gente tem um documento que diz uma coisa e um depoimento judicial que diz outra. Parece que temos aqui uma contradição. Então, se for apurado, né, que não existe essa relação estável, então, em princípio, ela não teria direito, né, porque só tem direito parentes muito próximos ou cônjuge ou companheiro. Se ela não se encaixa em nenhuma dessas situações, então daí não será fornecida a carteirinha para ela para que ela faça a visita. Isso que ela fez, né, de assinar, escrevendo ali que ela tem uma união estável, uma relação estável, e depois em depoimento dizendo que não. Isso é configurado crime, professor? Pode ser. É claro, temos que apurar para ver o que aconteceu, né? Mas como aparentemente temos uma contradição, né, então o que tem que se descobrir? Qual que é a verdade? Né? Existe ou não essa relação estável? Né? Porque se houver a relação estável de fato, é claro que ela continua com o direito de fazer a visita, mas pode ter havido aí um crime de falso testemunho. Né? Eventualmente foi dito alguma coisa que não é verdade no seu depoimento. Agora, se ao contrário, né, ela falou a verdade ao prestar depoimento, aí ela pode ter cometido um crime de falsidade ideológica ao dar uma declaração que não é verdadeira, dizendo que ela é companheira dele quando na realidade não é.
E nesse caso, então, ela pode responder criminalmente? Pode sim, né? Se for comprovado algum desses crimes, a gente pode ter um processo penal. Inclusive, ela pode estar sujeita a penas que não são tão baixas assim, né? Então, se nós tivermos, assim, por exemplo, a falsidade ideológica, a pena chega até 5 anos, né? E o crime de falso testemunho tem uma pena que chega até 4. Então, não é desprezível. Professor, como que a Justiça vai fazer essa avaliação agora, uma vez que ela assina uma coisa e diz outra em audiência? O procedimento normal que deve acontecer, né, é que deve ser instaurado um inquérito policial para averiguar o que aconteceu, né? Então, provavelmente, né, vai ser instaurado um inquérito, ela vai ser chamada a polícia para dar a sua declaração, eventualmente vão ser ouvidas testemunhas para verificar se de fato essa união estável existe ou não, ou existiu, né? E aí, a partir daí, que vai ser tomada a medida, né, que pode ser, eventualmente, algum processo criminal. Professor Daniel Pacheco, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações. Uma boa tarde para o senhor, um bom trabalho também. E olha só, gente, nossa produção entrou em contato com a defesa de Letícia Laurindo e o advogado dela disse que no momento não vai se manifestar sobre esse caso. Ela morreu porque tomou a sopa com chumbinho que a sogra mandou para ela? Para a polícia, a sogra dela, a dona Elizabeth, matou a nora. Mas para a polícia, a sogra de Larissa, a dona Elizabeth, mãe do Luiz, matou também a própria filha Natália. E matou Natália porque a filha resolveu retomar o namoro com um rapaz que a família não gostava, porque o rapaz era humilde e queria ter filhos. A Natália queria ter filhos e a dona Elizabeth queria que ela tivesse filhos com um cara da alta sociedade de Ribeirão Preto. Ela dizia que o rapaz não era da mesma classe social que ela. Para a polícia, o Luiz, filho da Elizabeth, participou da morte da esposa, da Larissa, e da irmã Natália, também envenenada. Para a polícia, ele não socorreu a irmã depois que ela ingeriu o chumbinho. Tem um trecho do depoimento dele, o Luiz fala que fez massagem cardíaca em Natália enquanto ela estava deitada. Só que o SAMU fala outra coisa, fala quando a gente chegou, a Natália, ela estava sentadinha como se ela tivesse passado mal e ela morreu daquele jeito. Se alguém tivesse feito massagem cardíaca nela, ela estaria deitada e não sentada, encolhida. Coloca um trechinho pra gente ver, vamos lá. Quarto, quando o SAMU entrou? Sim. O SAMU, as pessoas que foram ouvidas do SAMU relataram que a Natália estaria sentada na cama com as mãos espalmadas no joelho. Não. Você confirma? Não, ela estava deitada. Estava deitada. Estava deitada. Você fez a massagem cardíaca com ela deitada na cama? Na hora ali, sim, era uma cama dura. E não tinha espaço entre a cama e o guarda-roupa para mim tirar ela dali. É um quarto pequeno. Tem mensagens que ela... Você fez a massagem cardíaca nela quando ela estava deitada? Aí ele falou, na hora ali? Não, semana passada. Claro que foi na hora ali. Quando é que você vai fazer a massagem cardíaca? Para a polícia, ele e a mãe estão juntos. Para o Ministério Público também. E agora o médico, o doutor Luiz, ele está jogando toda a culpa em cima da mãe. E a mãe vai assumir toda essa bronca, porque talvez ela não fique muito tempo presa. O Guasteri, conhecedor das leis, vai explicar. Antes, coloca a reportagem completa, a reportagem especial feita aqui para o Cidade Alerta, que mostra que esta mulher e o filho estariam por trás de 2 mortes. Uma mulher que estaria por trás da morte da nora e da filha. E Luiz estaria por trás da morte da esposa e da própria irmã. Reportagem na tela, novidades do caso. Esse é o último registro da aposentada Elizabeth Arrabaça, de 68 anos, enquanto prestava depoimento à Justiça sobre a morte da nora, a professora de Pilates Larissa Rodrigues, de 37 anos. Um dia após a audiência, o delegado anunciou que Elizabeth também foi indiciada pela morte da própria filha, a médica veterinária Natália Garnica, de 42 anos. As provas que nós juntamos e coletamos durante o inquérito policial comprovaram que a Elizabeth ministrou o chumbinho para a Natália.
né, nós conseguimos ali, através do telefone, que no dia anterior à morte, a Elizabeth, ela pesquisa no telefone celular dela palavras como chumbinho, e outros venenos também. Então, todos os elementos que nós coletamos durante a investigação indicam que a Elizabeth, ela ministrou e matou a Natália. Esse fato foi comprovado com a exumação, com o exame toxicológico, que encontrou nas vísceras da Natália esse material que causou a morte dela. O delegado informou que as investigações apontaram que a motivação do crime foi financeira. A Natália e a Elizabeth, elas tiveram uma discussão ali pouco antes da morte, e inclusive a Elizabeth, morando em Ribeirão, ela foi para Pontal após saber que a Natália estava com interesse de voltar com o ex-namorado e ter filhos com ele, e a Elizabeth não concordava com isso. Então, os relatos que nós temos de dívidas de jogos que a Elizabeth possuía, isso daí, numa eventual morte da Natália, ela seria a herdeira, né, dos bens da Natália. A médica veterinária Natália Garnica, de 42 anos, foi encontrada morta em casa, em Pontal, à 00:15 do dia 9 de fevereiro deste ano. A técnica de enfermagem que liderou a ocorrência contou que a equipe foi acionada por volta das 10 horas da noite para um atendimento de possível óbito. Ela informou que quando chegou na casa, foi atendida pelo irmão da vítima e filho de Elizabeth, Luiz Garnica, de 38 anos. Ele se identificou como médico e já tinha se dado conta de que a mulher estava morta. Em seguida, a profissional detalhou como a equipe encontrou Natália, sentada na cama, com as costas apoiadas na cabeceira, com a boca semi-aberta, as mãos sobre as coxas e as pernas estendidas. Embora estivesse com a equipe de socorristas, quando foi interrogado, Luiz negou que a cena fosse essa. Você estava no quarto quando o SAMU entrou? Sim. O SAMU, as pessoas que foram ouvidas do SAMU relataram que a Natália estaria sentada na cama com as mãos espalmadas no joelho. Não. Você confirma? Não, eu estava deitada. Estava deitada. O modo como o corpo foi encontrado pela técnica de enfermagem elimina qualquer hipótese de que Natália tenha passado por tentativas de reanimação, indicando que Luiz pode ter mentido sobre isso também. Você fez a massagem cardíaca com ela deitada na cama? Na hora ali, sim, era uma cama dura e não tinha espaço entre a cama e o guarda-roupa para mim tirar ela dali. É um quarto pequeno, se você falar. Luiz e Elizabeth estão detidos preventivamente desde maio por envolvimento na morte da esposa dele e nora dela, a professora de Pilates Larissa Rodrigues, em março, em Ribeirão Preto. Larissa foi envenenada por chumbinho, de acordo com a investigação pelo marido e sogra. Ela é a segunda vítima de Elizabeth identificada até então. Natália também morreu por conta do veneno, e tanto ela quanto Larissa estavam acompanhadas de Elizabeth quando faleceram. Na audiência de instrução do processo que investiga a morte de Larissa, o médico Luiz Garnica manteve a acusação contra a mãe e negou a participação no crime. Elizabeth também negou qualquer envolvimento com a morte da nora. O delegado informou que o inquérito sobre a morte de Natália será encaminhado ao Ministério Público. Essa senhora, Elizabeth, tem 68 anos. Se o julgamento demorar 2 anos, ela vai ter 70. E aí, Guastelli, ela pode ter uma pena menor do que a condenação dada a ela. Exatamente. Explica pra gente. A legislação prevê o seguinte: a redução da pena para quem tem mais de 70 anos é reduzido 1/3. Se ela for condenada, por exemplo, a 21 anos, o juiz é obrigado a baixar para 14 anos. Os prazos também de prescrição também são reduzidos pela metade, e aí também tem mais uma condição especial para o idoso. Ela vai alegar problemas de saúde na prisão, a idosa vai pedir prisão domiciliar, não vai ficar presa num presídio, como está atualmente. Olha aí, e atenção, minha gente, tudo isso pode acontecer nas próximas semanas. E vão pedir o relaxamento da prisão, vão pedir para ela responder em casa problemas de saúde, e isso pode acontecer. Uma mulher que é acusada de matar a filha e a nora para proteger o filhinho querido dela.
porque ela não queria que a filha casasse com um cara, tivesse filho com um cara, para não ter que dividir os bens da família. Meu pai do céu, é cada história. A moça ia ser feliz, deixa ela ser feliz com quem ela quer, com quem ela bem entende. Olha só, o diretor da penitenciária 3 de Serra Azul, onde Luiz está preso, informou ao juiz do caso que não está autorizada a entrada no presídio da amante do médico Luiz Garnica até que o documento, uma declaração ali de união estável, seja analisado pela justiça. Por quê? A gente mostrou aqui no Cidade Alerta na semana passada, numa audiência de instrução, em que a amante do médico Luiz Garnica prestou depoimento à justiça. Nesse depoimento, Pagliani, ela disse para o juiz, para o promotor do caso, que não tem mais nenhum envolvimento amoroso, nenhum relacionamento amoroso com o médico. Quando foi ouvido no interrogatório na terça-feira, o médico também disse ao juiz que não tem mais nenhum relacionamento amoroso com a amante Letícia Camilo. Só que os dois apresentaram para a penitenciária um documento, aí é um documento exigido pela SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, é uma declaração, tem um modelo lá que você faz, e o Luiz colocou a amante no rol de visita, ela fez essa declaração de união estável. Então o juiz quer saber como foi feita essa declaração, porque ali ela declarou que tem uma união estável com o médico e no interrogatório, no depoimento, tanto a Letícia quanto o Luiz disseram que não tem mais um relacionamento amoroso. Então o juiz José Roberto Bernatti Liberal oficiou o diretor da penitenciária 3 de Serra Azul, requisitando o documento firmado pela amante para ter autorização de visitação ao acusado. E a informação se foi concedida a autorização para verificar se houve, então, a prática do crime de falsidade ideológica, já que na audiência interrogatório, Luiz e a amante negaram conviver em união estável. Esse documento apresentado pelo diretor, que a gente teve acesso, comprova que Letícia pode ter mentido durante a audiência. O promotor Marcos Túlio Nicolino, que acompanha o caso, falou hoje à tarde com a nossa equipe sobre isso. A gente vai acompanhar agora. Luiz é inocente. Essa decisão suspende o direito de visita da Letícia por conta de estar se questionando no momento a idoneidade do documento que ela apresentou, a declaração que ela fez de união estável. Ela mesma voltou atrás e disse que não tem união estável com o Luiz. Se ela não tem união estável, por que ela declarou lá no documento? Isso vai implicar em se reconhecer o crime de falsidade ideológica. Doutor, o senhor questionou a amante e o próprio Luiz na audiência, né? Sim, sobre a questão da situação deles. Diz que eles não têm nada, ele simplesmente que está recebendo dela um apoio emocional no momento. E aí, para se apresentar ali para a visita, ela apresentou um documento confirmando união estável. Exatamente, ela declara que tinha união estável com ele, que tem união estável com ele. E ela pode aí responder por falsidade ideológica? Sim, porque depois de firmar esse documento, ela disse que não tem união estável com ele, o que também foi dito pelo próprio Luiz. Lud. Eu fico aqui pensando uma série de coisas, sabe, Lud? Porque a gente discutiu muito isso na redação lá, quando a gente trouxe esse assunto lá atrás. Você estava junto, eu, você, a Ana, Gentil, quer dizer, a equipe do Cidade Alerta discutindo sobre isso. Uma coisa é você comprovar a união estável no cartório, porque você precisa ir lá, você precisa marcar, você precisa levar testemunha, você precisa ter uma série de procedimentos, e aquilo é um registro mesmo, importante, que você pode constar isso em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do cartório, você vai ter que ter. Aí é como se fosse um casamento, sabe? Diferente de uma declaração. Declaração, ela vai lá, foi o que ela fez, ela colocou uma declaração, reconheceu, firma só, e pronto, levou, quer dizer, talvez para atender uma demanda só da SAP. Mas ela esqueceu, ou não sei qual a intenção, né, Lud? É isso que a gente precisa entender, que perante o juiz e o promotor, eles disseram o seguinte: não, nós não temos nenhuma relação, nós não temos nada. Só estou apoiando ele emocionalmente e tal, mas na hora de visitar apresenta uma declaração de união estável. Quer dizer, só para passar pela SAP, o juiz está sabendo dessa história. Então, quem está enganando quem aí nessa história, Lud?
E eles não imaginavam, né, o Pagliani, que tanto o Luiz aí quanto a Letícia, que a situação poderia ficar muito mais grave, porque o Luiz disse ali no interrogatório que estava recebendo um apoio emocional da Letícia, e a Letícia disse que não tinha mais relacionamento com ele, que atualmente não tinha mais um relacionamento com ele, que depois da morte da Larissa eles ficaram um tempo aí sem se ver, 21 dias, depois voltaram a se encontrar, foram para um restaurante, até a amante conheceu a mãe do Luiz, a Elizabeth, mas que depois que ele foi preso, ela chegou a ir até a cadeia de Santa Rosa de Viterbo, mas que depois ela não foi até a penitenciária de Serra Azul, porque não tinha autorização, que teria feito esse pedido, essa declaração, mas que os dois não tinham um relacionamento, que ela estava dando apoio emocional para ele. Só que aí, então, ela apresenta essa declaração, de fato, ela teve a visita liberada, só que ela não foi ainda na penitenciária, só que aí agora, quando o juiz pede informações ao diretor da cadeia, ele envia o documento e até que esse documento seja analisado, o diretor barrou a entrada da Letícia na penitenciária de Serra Azul. Então agora, os dois aí, a Letícia pode inclusive responder por falsidade ideológica, por ter mentido ali perante ao juiz, Pagliani. Tá vendo? Tem coisas que assim, toma uma proporção tão grande, esse caso ele merece um cuidado especial, porque você está falando, gente, você está falando de um médico envolvido numa história de ter matado a esposa, você está falando de um médico junto com a mãe que teria matado, né, uma mulher dentro do apartamento lá. Os dois estão negando, mas pela promotoria os dois têm culpa, pela polícia os dois têm culpa. Isso tudo porque ele também tinha amante e a Larissa queria se separar dele na época. Por causa disso. Sabe? Então assim, e aí vão lá na SAP perante o juiz e falam, não, nós não temos nada. E depois na SAP vão lá e apresentam a declaração? O que é isso, gente? Tá pensando o quê? Que o juiz é uma figura que não tá valendo nada nesse processo todo? Tá certinho o juiz. Tá certinho o doutor Liberal. Barra tudo, tem que saber. Bom, se você diz que não tem, então você não tem. Então por que você apresentou? Peraí, minha filha, então você está aí cometendo um crime, né? Falsa comunicação, como é que é, Gentil? Que a gente discutiu antes de vir aqui, falsidade ideológica e falso testemunho, isso. Sabe? Perante um juiz ainda? Brincadeira um negócio desse, gente? Será que as pessoas estão brincando com a justiça? Já não basta o que aconteceu com a Larissa envenenada por chumbinho, coisa que é o maior absurdo do mundo. E ainda vão pro juiz e ficam inventando uma historinha de amor como se fosse uma história paralela. Isso é de brincadeira, gente. Quem que orienta essa menina a fazer isso? Quem que permitiu fazer isso, achando que ia enganar todo mundo, passar por baixo do pano aí? Sabe? Se a SAP precisa de uma declaração de união estável, que é para comprovar se de repente o preso que está lá tem uma esposa, porque só pode visitar quem é família, é uma coisa. Agora, sabe? E outra, aquela declaração com assinatura em reconhecimento de firma, isso vale? Vale o que isso? Não é uma união estável consagrada, isso é apenas uma declaração. Qualquer um vai num cartório lá e falou, eu preciso só reconhecer firma aqui, reconhece a firma, pronto, declaração de união estável. Vale isso, gente? Estão brincando com a justiça, não é possível.